No Brasil. Uhum. Pessoal, eu gostaria de pedir vocês para ajudarem, compartilhar, porque eu vou esperar só chegar um pouquinho de gente para a gente bater um papo sobre Temer Free, Temer Livre. Eu vou conversar com vocês sobre o que realmente foi votado hoje. Boa noite, Edna. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Compartilha, por favor. Pedro também, compartilhando para a gente. Eu quero conversar com vocês sobre o que foi votado hoje. O que aconteceu, né, gente? Primeiro, que nada do que aconteceu hoje era inesperado. Claro que todo mundo sabia que ia ser dessa forma. Afinal de contas, o Temer tem o poder da caneta e essa caneta solta muito dinheiro, né? Mas tem muita gente me perguntando o que foi votado, por que algumas pessoas votaram sim, por que algumas pessoas votaram não. Então eu quero fazer uma explicação. O Paulo escreveu ali, a culpa é do Bolsonaro. Né? Não, Paulo. Boa noite, Cleiton. Eu quero fazer uma explicação para vocês. Não, o Bolsonaro foi, mas o mais engraçado... Gente, vamos compartilhando. Eu vou começar o assunto daqui uns 2 segundinhos, esperar só chegar mais pessoas, porque as pessoas precisam entender o que aconteceu. Mas, enquanto isso, eu vou fazer um comentário interessante aqui sobre o Bolsonaro, né? Os bolsonaros, eles fazem um espetáculo até interessante. Enquanto o pessoal que é contra o Temer estava segurando lá fora para não ter um número suficiente de pessoas para iniciar a votação, afinal de contas, os deputados já estavam comprados e já era bem claro que o Temer ia vencer, o que os bolsonaros fizeram? Chegaram rapidinho e marcaram presença. Na hora que o Temer já tinha vencido, eles votaram contra o Temer. Mas o que adianta votar contra o Temer, sendo que o Temer já ganhou, né? Boa noite, Pedro Gomes. Gente, vamos compartilhar para aumentar o alcance? Bom, eu vou começar falando com vocês sobre, afinal de contas, o que é que a Câmara dos Deputados julgou hoje. O que aconteceu, gente? É que um monte de denúncias apareceram contra o Temer. Essas denúncias não vieram do nada, não. Essas denúncias vieram através de investigações bem fundamentadas, feitas pela Polícia Federal, e investigações que não se baseiam apenas em delações. Para evitar aquela coisa de tentar condenar alguém por convicção, a Polícia Federal não apenas investigou, como fez gravações, fez filmagens, e as denúncias contra o Temer foram divididas em 3 pedacinhos, porque o Procurador-Geral da República da época, o Rodrigo Janot, sabia muito bem que o Temer ia usar do malabarismo dele para comprar deputados. Então o que o Janot pensou? Como eu sei que o Temer vai conseguir comprar deputados, eu vou dividir a denúncia em 3 partes. Esses deputados vão ter que ser muito cara de pau para votar a favor do Temer 3 vezes. A primeira denúncia aconteceu com uma coincidência muito interessante. Ao mesmo tempo, o Senado julgava Aécio Neves e a Câmara dos Deputados julgava o Temer. Isso deu uma brecha para que o Aécio Neves apoiasse o Temer na Câmara, ou seja, o PSDB salvando o Temer na Câmara, em troca do PMDB salvando o Aécio lá no Senado. Na primeira vez, deu certinho, menino. Aécio solto, Temer salvo da primeira denúncia. O que acontece, gente? A denúncia é arquivada e dificilmente o Temer vai responder por aquele crime. Agora, o que aconteceu de novo? Mais uma vez, o STF esperou a hora certa para fazer aquele processo de afastamento do Aécio Neves e remeteu o afastamento ao Senado, para o Senado julgar o caso. O STF entregou para a Câmara dos Deputados o processo do Temer e entregou para o Senado o caso do Aécio Neves, mais uma vez, juntinhos, para dar condição para o PSDB e o PMDB negociarem mais uma vez. E como que esse negócio funciona? PMDB salva Aécio Neves no Senado, o PSDB salva o Temer lá na Câmara. Deu certinho. Aécio Neves foi solto no Senado, como se não bastasse aquela tal denúncia lá no CCJ, aquela denúncia no Conselho de Ética, todas as denúncias sobre o Aécio Neves já foram arquivadas, o Aécio Neves não vai mais ser punido. E hoje, o que eles julgaram? Julgaram a segunda denúncia
contra o presidente Temer. O problema nosso, gente, é que a Constituição Federal, ela é clara nesse sentido. O STF só pode julgar o presidente da República, seja ele quem for, se a Câmara dos Deputados permitir. Então, quando o STF recebe uma denúncia a respeito do presidente da República, ele manda essa denúncia para a Câmara dos Deputados e pergunta: deputados, eu posso processar o presidente da República? Vocês aceitam esse processo contra o presidente da República? Então os deputados votam e se os deputados conseguirem uma maioria de 2/3 dos deputados, me parece, essa denúncia continua, o Temer é afastado, né, o presidente da República é afastado e o sucessor em questão assume até que o caso seja julgado pelo STF. O detalhe é que dessa vez os processos contra o Temer são 2 processos pesados que inclusive foram filmados pela Polícia Federal. Um deles é a respeito de uma grande organização criminosa que foi feita pelo Michel Temer e outros membros do PMDB para conseguirem utilizar a máquina pública para arrancar muito dinheiro público e reverter esse dinheiro para eles. E a outra denúncia a especial que foi filmada pela Polícia Federal é a compra do silêncio do Cunha. Gente, vamos compartilhar isso porque é muito importante. O Temer fez um esquemão e o Cunha, que ninguém sabe se está na cadeia, porque até hoje ninguém viu o Cunha preso, o Cunha recebe por semana um valor de R$500 mil para ficar calado. O Cunha, para não fazer delação, ele recebe muito dinheiro. E todo mundo sabe que esse dinheiro é nosso. Uma das remessas de dinheiro para o Cunha foi interceptada pela Polícia Federal, foi tudo filmado, né? O homem da mala passando de um lado para o outro, levando dinheiro. Aquele dinheiro era para comprar o silêncio do Cunha em relação a essa organização criminosa. Então, o Procurador-Geral da República entregou uma denúncia no Supremo Tribunal Federal pedindo para o Temer ser investigado nesse caso de obstrução da justiça. Então por que obstrução da justiça? Vamos pensar, gente. O Temer estava pagando o Cunha para ficar calado. Se o Temer estava pagando o Cunha para ficar calado, ele estava pagando o Cunha para a justiça não acontecer. Então é por isso que a gente tem o termo obstrução da justiça. Essa denúncia foi enviada para a Câmara dos Deputados. Como que o Temer fez? Existe uma certa quantidade de dinheiro que o presidente pode repassar para os deputados. Então entendam bem, todo mundo conhece o tal do salário de deputado e com as verbas parlamentares e bolsa de residência e tal, passa de R$100 mil. Mas tem outro dinheiro que sai do nosso bolso e vai para os deputados, que são as emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares dão condição de um Temer reverter um dinheiro para um deputado fazer campanha. Por exemplo, comprar uma ambulância, para o deputado, por exemplo, doar para um hospital. Essas doações que normalmente garantem que o deputado vai ganhar na próxima eleição, porque ele está fazendo ali uma base de aliados. Mas não é só isso não, gente. Com essas emendas, o deputado pode comprar, por exemplo, pode contratar uma reforma de uma escola e doar uma reforma de uma escola para uma determinada cidade. Nessa reforma, ele combina com a empreiteira que num cada aquele dinheiro vai para o bolso dele. Então o que é que o Temer fez? O Temer aprovou, me parece que 1,9 bilhões de reais em reforma, 19 bilhões de reais em emendas parlamentares. Eu estou um pouco perdido se é 19 ou se são 12 bilhões de reais em emendas parlamentares. Agora olha que interessante, o valor que eles falaram que a Dilma fechou de déficit fiscal quando eles criaram o processo de impeachment foi 20 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil estava devendo 20 bilhões de reais e eles usaram isso como justificativa para tirar uma presidente da República. Hoje, o Temer utilizou um valor muito maior, né, porque até agora são 2 denúncias, as 2 juntas já passaram de 36 bilhões de reais. Ele utilizou esse valor para comprar deputados para votarem a favor dele, para ele não ser processado. Vejam bem, isso é muito importante, tá, gente? Esses deputados não estão votando para o Temer sair. Eles votariam pela admissibilidade do processo, que significa que o STF ia julgar o Temer. Se você fizer uma coisa errada, se eu fizer uma coisa errada, a gente é julgado.
o jurídico, o judiciário vai julgar a gente. O Temer não vai ser julgado porque a Câmara decidiu que ele não deve ser julgado pelos crimes que supostamente ele cometeu. Então, quando a Câmara rejeita esse processo, a Câmara dá para o Temer um alívio de não ser julgado por isso e assina embaixo uma espécie de endosso à corrupção. É uma coisa que eu traduziria da seguinte forma: a partir de hoje, todo político pode fazer coisas erradas desde que esse político divida o lucro da corrupção com os deputados. Vocês entenderam? Não importa quão errados sejam os atos políticos, desde que os políticos dividam esse valor com os deputados que vão aceitar ou não o julgamento desse político lá no STF. Mas então, continuando o raciocínio, como que funcionou esse julgamento hoje? Não é um julgamento, essa votação sobre a admissibilidade do processo. Para começar, estava claro que o Temer ia vencer, porque afinal de contas o Temer aprovou essas emendas parlamentares, então todos os deputados lá sabiam que o Temer ia vencer. Só que os deputados não querem assinar o nome deles na história da lambança. É muito difícil, por exemplo, aquele deputado da tatuagem falando que ama o Temer, que o Temer está retomando o progresso do Brasil. Isso tudo é balela. Eles sabem que quanto mais o Temer fica lá e quanto mais eles se associam ao Temer, mais eles vão perder votos. Então o que muitos deputados estavam fazendo? Eles estavam se escondendo. E alguns deputados queriam evitar que a votação começasse porque eles sabiam que o Temer iria vencer. Então, para evitar que a votação realmente começasse, para colocar as coisas um pouco mais complicadas, os deputados não estavam assinando a presença. Eu vou explicar para vocês como funciona. Já estava claro que a base do Temer ia vencer. Já estava claro que o mal ia vencer. Então, alguns deputados chegavam, mas não marcavam presença exatamente para evitar que a votação começasse e desse condições para o Temer vencer. Para uma votação desse tipo começar, precisa de ter presença de 342 deputados, que é aquilo que eles chamam de quórum parlamentar. Antes de terem 342 deputados, a votação não começa. Então você tem condição de adiar a votação para a votação acontecer, por exemplo, 8 horas da noite, onde todo mundo vai estar assistindo e vai ficar mais feio para os deputados votarem a favor do Temer. Então o que aconteceu? Os deputados que eram contra o Temer, que queriam que o Temer fosse processado pelo STF, não marcaram presença e ficaram escondidos, exatamente para que essa votação acontecesse agora à noite, com todo mundo vendo. Já os deputados que são a favor do Temer, eles correram e marcaram presença. E nessa hora eu chamo a atenção de vocês para algumas espécies de estratégias de parlamentares que na verdade são a favor do Temer e que fazem de conta que são contra o Temer. Por exemplo, vamos raciocinar o comportamento dos Bolsonaro nessa votação. Os dois votaram contra o Temer. Eles votaram contra o Temer. Mas eu pergunto para vocês, por que eles marcaram presença logo na chegada se eles sabiam que se começasse a votação o Temer iria vencer? É muito contraditório, por isso que eu chamo vocês para reflexão, para que vocês não caiam nesse tipo de armação. O Bolsonaro é Temer, só que ele votou contra o Temer depois que o Temer já tinha vencido. O que ele fez, na verdade, foi dar tiro em gente morta. Então, o que é muito importante nesse momento vocês entenderem? Existem dois tipos de parlamentar. O parlamentar que tem coragem de assumir aquilo que ele quer, o parlamentar que chegou lá e votou a favor do Temer e falou, eu sou a favor do Temer. Teve o parlamentar que chegou lá e falou, eu sou contra o Temer, eu quero que ele seja investigado. E teve o parlamentar que foi a favor do Temer, mas fingiu que foi contra o Temer. Então, todo aquele parlamentar que chegou e marcou presença no início da votação, mas na sequência votou contra o Temer, o que ele estava fazendo é escrever o nome dele na farsa política brasileira. Porque todos que foram contra o Temer não marcaram presença porque sabiam que se a votação começasse, não existia a mínima possibilidade do Temer perder. Então a única chance que existiria de a gente conseguir fazer o Temer talvez ser processado era adiar essa votação até o momento em que todos os brasileiros estivessem assistindo. Ou seja, essa votação tinha que começar às 8 horas da noite. Agora eu gostaria de conversar com vocês, se vocês, por um acaso,
eu imagino, por que eu fiz essa live? Eu imagino que muitas pessoas estão muito decepcionadas com a política, eu imagino que muitas pessoas estão começando a perder realmente a esperança no que está acontecendo, e primeiramente, eu gostaria de falar que eu não sou de nenhum partido político, eu tenho uma visão e começo a tentar entender o que está acontecendo. E o que eu consigo entender de tudo que está acontecendo agora, gente, é que esse comportamento da Câmara dos Deputados acaba ajudando um pouco a democracia brasileira. Por quê? Saímos de um momento em que o brasileiro achava que votava num representante para o momento em que todo brasileiro consegue ver que não vota num representante, vota em uma pessoa que vai para a Câmara dos Deputados ganhar dinheiro e vender a própria influência. De certa forma, isso é uma chance para a gente convencer a maioria dos eleitores a realmente renovarem nas próximas eleições. Isso é uma chance nossa para repetir o nome das pessoas que votaram a favor do Temer para tentar realmente limpar a política brasileira. Eu converso com vocês agora porque eu tenho muito medo que vocês desanimem, porque eu sinto sim que as pessoas estão começando a perder um pouco a paciência. Só que não desistam, porque esse golpe está sendo pedagógico, o comportamento hipócrita desses deputados está sendo pedagógico, todos os brasileiros estão decepcionados com essa situação e muito mais do que isso, os brasileiros estão aprendendo a hipocrisia política, como ela funciona. Então vamos lá. Gente, eu gostaria que vocês conversassem comigo agora, se vocês têm alguma dúvida, se de alguma forma a gente pode trabalhar juntos para talvez reverter isso, né? A Fátima está escrevendo aqui, estou sem paciência, mas desistir nunca. Exatamente, Fátima, é esse ponto de vista que eu imagino. Agora, Salvador fala em 2018, daremos o troco. É muito importante, Salvador, a gente trabalhar no sentido de realmente termos eleições em 2018, porque como o brasileiro está cada vez mais quietinho em casa, pode ser que eles consigam fazer manobras para que a gente não tenha eleições em 2018. Temos uma arma poderosa, o voto. Clara, a gente precisa usar o voto, mas a gente precisa ter o direito de votar. Os deputados estão cada vez mais trabalhando no sentido de tirar o nosso direito de votar. Então, qual que é o próximo passo? O Xará Leonardo Pontes fala comigo. Olha, eu estou um pouco perdido, Xará, porque infelizmente nós da imprensa alternativa temos chamado muitos partidos e as lideranças políticas para convocar o povo para uma revolução, para qualquer tipo de medida que realmente consiga mudar esse quadro no Brasil. Mas o que eu sinceramente estou vendo que está acontecendo no cenário político brasileiro hoje é que parece que as próprias lideranças de esquerda estão deixando acontecer um pouquinho para que não exista nenhum tipo de argumento no futuro do tipo que, se a direita tivesse ficado no poder, o Brasil teria melhorado, porque não existe lição melhor do resultado de um golpe do que deixar o golpe governar. Se a gente prestar atenção, o que aconteceu? O primeiro passo do golpe foi acabar com os direitos trabalhistas, congelar investimento em saúde e educação, agora tentaram trazer a escravidão de volta para o Brasil e isso é muito sério. Enfim, as coisas estão piorando e piorando muito com esse golpe. E esse golpe acaba abrindo os passos para as próximas eleições, né? A Silene fala que realmente isso deixa a gente muito triste. Eu tive um baque hoje, gente. Eu falo com vocês sinceramente. Eu tive um baque. Eu cheguei aqui em casa e foi a Jennifer, minha esposa, que falou comigo, fala alguma coisa, tem muita gente mandando mensagem, conversa com o povo. Eu falei assim, olha, da mesma forma que eu estou um pouco decepcionado e talvez eu tenha caído um pouco o ânimo, de repente deve ter muita gente desanimada e realmente não é hora para desanimar não, porque eles querem exatamente isso. Eles querem sufocar a militância e querem que a gente desista. O que eles querem é mostrar pra gente que a gente vai perder cada vez mais. E existem imbecis no Brasil que estão comemorando isso, tá? Existem imbecis no Brasil que estão comemorando a vitória do Temer tão somente porque eles imaginam que a vitória do Temer é uma derrota do PT. Não, a vitória do Temer é uma derrota do brasileiro. Um presidente que tem aprovação de 3% dos brasileiros conseguir vencer uma decisão a respeito de um processo criminal na Câmara dos Deputados, que é a casa que teoricamente representaria o povo, é uma das maiores das maiores derrotas que o povo brasileiro teve nos últimos tempos. Mas enfim,
Bolsonaro muito cara de pau, realmente. Enganam-se os que pensam que voto nulo é a solução. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. O que eles vão tentar fazer nesse momento, gente? Voto nulo é uma coisa que é muito importante a gente conversar sobre esse assunto, é muito importante a gente esclarecer as pessoas. Eles estão realmente tentando decepcionar o máximo de pessoas o possível para conseguirem conquistar votos nulos na próxima eleição. Foi o que eles fizeram na eleição passada para prefeito. Só que o voto nulo não anula a eleição. Tem muita gente espalhando fake news que o voto nulo vai anular a eleição. Isso é mentira. Voto nulo não anula eleição. Então precisamos orientar as pessoas que a estratégia da direita é exatamente manter o eleitor de esquerda dentro de casa, porque só o eleitor de direita que vai votar. Exemplo disso é o que aconteceu em São Paulo. Se você prestar atenção, o Dória perdeu para os votos brancos e nulos. No entanto, ele é o prefeito de São Paulo. Então, ainda que 5% da população vote, quem vai ser o prefeito, o presidente ou o governador é aquele que foi mais bem votado. Então, muito cuidado, precisamos orientar as pessoas nessa questão do voto nulo. Agora, mais do que nunca, a estratégia de mentiras, que é o tal do fake news, está fazendo sucesso no Brasil. Existem agências no Brasil, como Vem Pra Rua, MBL, que são especializadas em mentira. Essas agências trabalham exatamente mantendo parte da população longe da verdade. Como que eles fazem? Eles pegam as crianças que seguem eles e até adolescentes e adultos que seguem eles e ficam enchendo de informação mentirosa. Por que as pessoas estão sempre comendo esse tipo de produto, eles não conseguem provar outro tipo de produto? O que eu quero dizer? Porque as pessoas estão sempre recebendo mentiras e mais mentiras no MBL, não sobra tempo para as pessoas saberem da verdade. Então, muito cuidado, esse é o momento que a gente precisa derrubar esses tabus, esse é o momento que a gente precisa combater o fake news na internet, combater a mentira, porque a moeda de trabalho deles está sendo a cortina de fumaça, a moeda de trabalho deles está sendo a mentira. Gente, eu vou me despedir de vocês. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e gostaria de convidar vocês para curtir o meu canal no YouTube. Eu estou começando a desenvolver um trabalho completamente diferente de política no canal youtube.com/Leonardo Estopa. O canal é novinho, não tem nenhum vídeo ainda, eu vou tentar postar o primeiro hoje. Quem faz o canal é a minha esposa, é a Jennifer, e eu só gravo, só falo, ela edita, ela faz tudo. Nesse canal eu quero compartilhar com vocês técnicas de estudo, como eu fiz para estudar tanta coisa de uma vez, como que eu fiz, por exemplo, para conciliar o tempo que eu trabalhava 12 horas por dia com os vídeos que eu fazia pro Facebook e pro YouTube, e quero compartilhar para vocês também algumas dicas a respeito de como passear fora do Brasil, como aprender outras línguas. E nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês para curtirem, para assinarem o canal youtube.com/Leonardo Estopa. É um canal novo que não tem nenhum assinante, nenhum vídeo ainda, está começando agora, mas nesse canal eu vou responder essas perguntas e gostaria de falar com vocês que estão assistindo, que me mandaram perguntas nesse sentido. Como que você fez para conseguir cidadania italiana? Como que você fez para começar a trabalhar na Inglaterra? Muitas pessoas me mandaram essas perguntas, eu não respondi nesse canal de política, porque toda vez que eu coloco qualquer coisa diferente de política, as pessoas falam comigo, mas isso não tem nada a ver com política. Resolvi fazer um canal completamente diferente para começar a fazer esse trabalho alternativo. Gostaria de compartilhar com vocês, mais uma vez, youtube.com/Leonardo Estopa. Não tem nenhum vídeo ainda, mas gostaria de convidar vocês para já assinarem o canal e me ajudarem a compartilhar esse novo trabalho. A minha intenção é criar uma alternativa para que os brasileiros consigam utilizar técnicas que eu utilizei, de repente, para digamos que, aumentar a própria capacidade, né? Estudar de uma forma mais efetiva, aproveitar o tempo de trabalho para estudar também, aproveitar de repente uma oportunidade que a pessoa tem para sair do Brasil, para aprender coisas fora, como eu tive. Muita gente me perguntou isso, eu não respondi até hoje, mas agora eu quero começar a desenvolver esse trabalho. E, gente, a Jennifer, que é minha diretora, ela vai escrevendo as coisinhas aqui atrás e vai falando comigo, pergunta isso. Eu gostaria de conversar com vocês de onde vocês estão falando, porque até hoje estava tudo muito corrido, eu não conseguia nem perguntar para as pessoas de onde elas são, se tem gente fora do Brasil, se é... A Maria Quevedo, repete o link do YouTube. Maria, é youtube.com/Leonardo
Leonardo Estopa é um YouTube que ainda não tem vídeos. O primeiro vídeo deve sair hoje. É bom eu falar que o primeiro vídeo vai sair hoje, que eu já estou falando com a Jennifer aqui. Edita o primeiro e coloca hoje. Mas eu quero começar a gravar coisas sobre como se preparar para sair do Brasil, como conseguir estudar fora do Brasil, como conseguir um visto, dicas também de como fazer para gravar os vídeos como eu faço, técnicas de como falar para o público. O que eu sonhei, na verdade, era de alguma forma conseguir transformar todo brasileiro que luta contra a corrupção, que luta por um Brasil melhor, em uma pessoa que tivesse condição de gravar, fazer os próprios vídeos para alcançar as pessoas. Agora eu quero fazer esse canal dando dicas de como estudar, como se preparar, como gravar, como fazer os próprios vídeos. Nesse canal eu não vou falar sobre política exatamente para que todas as pessoas possam acompanhar, até mesmo aquelas que têm um pouquinho de pavor de política, mas nesse canal eu quero realmente compartilhar conhecimento. A minha vontade agora é realmente criar materiais que possam ajudar os brasileiros a melhorarem um pouco mais, aumentar a qualidade, digamos, intelectual das pessoas que me seguem. Aqui tem muita gente, olha, Rio de Janeiro, a Solange, Juliana dos Santos é de Recife. Isso, Leila, youtube.com/Leonardo Estopa, exatamente. Igrejinha RS. Olha, o Pedro fixou aqui para mim o canal Leonardo Estopa. Pedro, agora eu vou começar a fazer um outro canal que também tem o mesmo nome. A diferença, gente, é só que um canal é youtube.com/Leonardo Estopa e o que eu vou começar a desenvolver agora é direto Leonardo Estopa. Então vocês vão ver que são duas fotinhas minhas. A diferença é que um deles ainda não tem vídeo nenhum. Devo colocar o primeiro agora. Então, gente, muito obrigado. Praia Grande, São Paulo. Apareceu aqui também São João del Rei, Minas Gerais, mineiro como eu, Edson Josué, Juta, São Paulo, não sei nem como fala, Pernambuco. Então, enfim, é bom saber, gente, eu agradeço vocês, é bom saber que o Brasil tá Juazeiro do Norte, terra de Padim para Cícero. Olha, é bom saber que tem gente aqui do Brasil todo, eu agradeço demais o carinho de vocês, gostaria muito que vocês continuassem trabalhando contra o golpe no Brasil, trabalhando pela democracia. Então, a mensagem minha de hoje é: não desanimem. Já estava escrito que a gente ia perder, a qualidade parlamentar é muito pequena, a Nilce é de Londrina e José Albino de Colatina. A Edna Silva aqui de Sampa, eu estou em Sampa também, Edna. Olha, não desanimem, não desanimem. Por favor, eu sei que deu um baque hoje, porque tinham pessoas que ainda acreditavam na possibilidade do Temer cair, todo mundo está sonhando com esse momento, mas não se preocupem, lógico que o Temer cair seria muito bom, mas a gente pensa para o outro lado. O Temer no poder mostra para os brasileiros o que é um direita no poder, o que é um entreguista no poder. Apesar da gente perder patrimônio brasileiro, ele vai tentar de tudo para vender a Eletrobras, o primeiro leilão do pré-sal acontece nessa semana, apesar de tudo isso, o golpe está sendo pedagógico. Mais importante, nós precisamos agora utilizar isso para mostrar para os brasileiros que um presidente não governa sozinho. Para mostrar para os brasileiros a importância de pensar em quem você vai votar para deputado. Para mostrar para os brasileiros que não adianta ficar com raivinha e votar no Tiririca. Não adianta ficar com raivinha e votar naquele camarada lá da tatuagem do Temer, só porque eles são radicaizinhos. Gente, política se faz com conhecimento, amor ao povo e verdade. Como Antônio Amorim falou, verdade. Foi muito dinheiro, Salvador Batista fala aqui. Foi muito dinheiro, Salvador. É dinheiro para Gedel. Um dos deputados hoje estava utilizando a moeda Gedel. Se vocês não conhecem, a moeda Gedel é uma moeda brasileira que significa 51 milhões de reais. Então, se a gente calcular, o Temer gastou coisa aí de 70 G10 para poder comprar deputados. É muito dinheiro, gente. Então, podem ficar tranquilos que ele vai continuar no poder. A gente tem que se unir, orientar a população, mas a diferença é que nós agora temos tempo para orientar a população. Muito obrigado vocês que estiveram comigo até agora, muito obrigado vocês que compartilharam. Convido mais uma vez para curtir o canal lá no YouTube. Espero que vocês também mandem ideias de vídeo. Naquele canal eu quero fazer qualquer tipo de informação que eu possa passar para vocês, mesmo informações que antes eu não fazia no canal político. Então lá, o que vocês acham que eu posso fazer para compartilhar conhecimento com o Brasil
eu vou fazer com certeza. Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima live. Espero vocês também no Brasil 247 amanhã, às 5 horas da tarde, no Léo ao Quadrado. Até mais!